Saudações pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para acompanhar este e os nossos próximos trabalhos, subscrevam o nosso canal, dê um like e compartilhe com os teus amigos mais próximos, que estão mais distantes e outros familiares. Bem, hoje nós poderemos aqui falar sobre um tema muito pertinente, uma questão que muitas vezes tem dividido opiniões dentro da nossa sociedade. Hoje nós poderemos estar aqui a falar sobre os estereótipos do cabelo crespo. Desde já passo a apresentar aqui o meu convidado, estou com o Mano Skill. Como referido? Como é que tu estás, mano? Estou bem, graças a Deus. Está tudo seguro do teu lado? Seguro, bem, o cabelo está sempre em dia. Bem hidratado. Bem, pessoal, para não acharmos aqui um tema alheio, acompanhe a VT para que nós estejamos todos situados sobre o tema. A história de Black Power começa nos anos de 1920, quando Marcus Garvey, ativista negro jamaicano, travou uma discussão em torno dos processos de alisamento que os homens e mulheres negras enfrentavam para se adequar ao padrão de beleza eurocêntrico naquela época. Décadas passaram e muitos ainda são os problemas enfrentados por quem opta pela valorização e aceitação do cabelo natural crespo. Partindo deste ponto, criou-se o projeto Identidade Crespo, existindo também muitos outros relacionados à valorização e aceitação do cabelo natural. Assim sendo, com a finalidade de dar continuidade às lutas que começaram a ser travadas nos anos anteriores, tal como frisado no começo. Em Angola, este cenário ainda é pior pelo facto de até instituições públicas e privadas padronizarem rapazes com corte do cabelo obrigatório. Obviamente por razões sem nexos. E no ponto de vista histórico, vimos que o cabelo crespo sempre teve um grande significado para o povo africano. Desde a existência do projeto, já muita coisa foi conquistada. Uma delas foi chamar a atenção do executivo no princípio do ano letivo de 2022 por conta dos cortes de cabelo obrigatório em algumas escolas. Isto por intermédio de greves e outros meios de expressão da insatisfação dos jovens africanos. O impacto da greve foi tão grande, chegando a ser confundido como ato de vandalismo, culminando assim na detenção de alguns membros. Uma nota emitida pelo jornal mostrou que o assunto subiu ao Parlamento na forma de petição subscrita por centenas de cidadãos. E hoje em dia vê-se a aceitação do cabelo crespo. Acompanhamos a nossa VT, vimos a questão da história de como começou, a questão das lutas e movimentações para a questão da identidade crespo, que hoje é a causa que nós defendemos. Passo aqui a fazer uma pergunta para a abertura da nossa conversa, obviamente que é posta para a nossa equipa e outras pessoas colocaram-nos a seguinte pergunta, essa é especialmente para si. Por que as pessoas têm preconceito com o cabelo crespo? Bem, Zeferino, antes de começarmos, gostaria só de dar uma definição básica, visto que o nosso tema é estereótipos do cabelo crespo. Certo. Primeiramente, aqui explicando o pessoal do lado de casa, estereótipo significa nada mais, nada menos do que uma imagem rotulada. Uma imagem pela qual as pessoas nos rotulam, sem muitas das vezes ter o verdadeiro conhecimento sobre o mesmo. Okay. Então, nós somos rotulados porque muitas das vezes acham que o cabelo crespo é duro, o cabelo crespo é ruim e o cabelo crespo sei lá mais o que. Então, essa é mais ou menos sobre a dinâmica que nós vamos estar aqui a abordar os subtemas. Certo. Por favor, repete a pergunta. Bem, a questão que nos foi colocada é: por que as pessoas têm preconceito com o cabelo crespo? Certo. Eu digo que as pessoas têm preconceito com o cabelo crespo muito por falta do conhecimento acerca do mesmo. Porque aqui ninguém escolheu nascer com o cabelo crespo. Nós somos descendentes de africanos, isso é uma questão de identidade cultural e até mesmo genética. Então, quem tem conhecimento acerca do mesmo sabe porque é que nós somos crespos, nós não nos tornamos, nós somos crespos, sim. Nascemos assim. Inclusive até na minha página, muita gente às vezes me pergunta, mano, como é que eu faço para ser crespo? Não tem nada que tu vais fazer para ser crespo. Nós somos crespos, nós nascemos crespos. Então isso é mesmo falta de conhecimento. Bem, tu falaste sobre aqui os estereótipos, não é? É basicamente como um sistema. Várias vezes nós ouvimos e aprendemos que o sistema é uma questão de rotulagem, o sistema rotula. Então, podemos aqui dizer, por exemplo, que nós acompanhamos dentro da nossa VT, é que naquela época, com a luta de Marcus Garvey, é que o processo de alisamento era uma questão imposta para quem tinha o cabelo crespo, não era uma questão de escolha. Exato. Tu não eras livre de poder escolher o que tu queres. Ou tu aceitas ter o cabelo liso, se não tens, ou
é sancionado por esta razão. Então nós éramos uns escravos por uma questão por falta de identidade, mas não era uma questão de querer, era uma questão de imposição com relação à situação que vivíamos naquela altura. Mas nós também podemos acreditar que ainda hoje nós vivemos sob esse sistema de rótulos. Por quê? Porque é uma questão de acompanharmos o processo de história, e aquilo foi criando, o hábito faz costume, o costume faz tradição. Apesar de muitos, ainda em minoria, aceitarem uma questão de identificar-se com o cabelo crespo, aceitarem bater no peito, aceitarem que eu sou crespo, eu sou assim, eu nasci assim, mas tenho a minha resistência. É muito normal. Mas existem pessoas que foram acostumadas em função do tempo e hábitos, tipo no seu ciclo. Aquilo foi tornado um ciclo e aprendemos entre aspas, porque devemos nos incluir também, que é uma questão do alisamento é bem melhor que o cabelo crespo. É o único a ser aceito para todas as sociedades do mundo. Exato. Agora, qual a tua visão, com relação à Angola? Como é que nós estamos enquanto angolanos, desde os tempos que passaram aos dias atuais, fazendo um balanço em termos de aceitação do processo de alisamento para quem quer? Olha, desculpa, até faço uma pergunta antes disso. Por exemplo, eu sou crespo, se eu decidir alisar o cabelo, não faz mal. Epá, é uma escolha. É uma escolha. Mas quando torna-se imposto, ali é uma questão já de eu, por exemplo, não aceitar quem eu sou por uma medida coerciva. Fui obrigado, tenho que me tornar, por uma questão, por exemplo, não vou colocar os cabelos lisos porque fui imposto. Exato. Ali é que nós estamos a falar que está errado. Está errado, exatamente. Mas ser liso não é errado, ser crespo também não é errado. Não é e nunca foi. E, na verdade, nós, por exemplo, o projeto Identidade Crespando Angola, a nossa luta nunca foi sobre o que é que tu queres ser, o que é que tu deixas de ser. Okay. É porque, infelizmente, as mídias em si mostram muitas das vezes que o cabelo liso é sempre melhor, que tudo que é do europeu está sempre acima do que é nosso. Okay. As mídias sociais, desculpa lá, mas tipo, muitas das vezes até as mídias nacionais tendem a mostrar isso. Estás a perceber? Desculpa por lhe cortar. Para que essa pergunta não me fuja, e qual é a responsabilidade que nós, enquanto consumidores dessa mesma mídia, temos em termos de aceitação ou negação do que nós estamos aqui a ver? Porque para consumir é ver, agora Exato. Aceitar é uma coisa bem diferente. Exatamente. Agora, qual é a nossa responsabilidade enquanto consumidores no que toca à questão de aceitar aquilo? Bem, eu acho que como consumidores seria muito bom se nós aprendêssemos a conhecer os dois lados. Okay. Tu, por exemplo, se tu me perguntares os conhecimentos que eu tenho sobre cabelo, eu tenho conhecimento sobre cabelo no âmbito geral. Eu vou te falar, por exemplo, sobre os tipos de cabelos que existem, a forma de cuidados no âmbito geral, não só de cabelo crespo, certo. Mas porém tem uma especialização em estética capilar africana. Mas, por exemplo, nas pessoas que eu recebo para ajudar a cuidar um pouco do cabelo, não só pessoas com cabelo crespo. Okay. Porém, eu acho que todos nós somos chamados pelo Estado e não só a prestar bons serviços como um cidadão. E razão pela qual eu me envolvo muito nesse lado da emancipação. Por quê? Porque se por outro lado tem alguém que mostra que o cabelo liso é bonito, também tem que ter pessoas que vão mostrar que o crespo também é bonito. E aí tu conhecendo os dois, cabe a ti decidir, estás a perceber? Qual deles tu deves usar. Okay. E só para tu teres uma noção, eu poderia mostrar os prós e contras de um cabelo alisado. Quando falamos de cabelo alisado, é daquela pessoa que passa do processo de crespo para liso. Certo. Esse é o cabelo alisado. Porém, quem tem cabelo liso são aquelas pessoas, por exemplo, os europeus, os asiáticos, que tem aquele cabelo de forma natural. Aqueles são lisos. Ok. Tu com teu crespo passando, por exemplo, passa aqui a publicidade de um TCB, um Dark, tu és alisado. Tu não és liso, tu estás. Porque o teu cabelo, quando começar a crescer, aquele que cresce não cresce alisado. Certo. Cresce crespo. As suas pontas é que vão se manter lisas. Certo. Então, nesse quesito eu podia te mostrar muitos prós e contras quanto a isso. Os problemas que nós temos. Eu já recebi, por exemplo, várias queixas de pessoas a mostrar, por exemplo, tiveram alopecia a queda do cabelo, estás a ver, de forma progressiva. Muito por conta do uso destes produtos. Mas a própria indústria que vai te mostrar que o cabelo liso é melhor, nunca vai te mostrar essa parte. Isso também, desculpa por cortar novamente, isso também por uma questão comercial. Obviamente, se eu estiver a vender, por exemplo, o meu produto, eu não vou te mostrar. Não, mas o mano do cigarro escreve lá que fumar mata. Que funcionam com a mente, né? Por exemplo, eu vou te dizer que o proibido é bem melhor, tá? Então, para mim, pelo menos, eu acho que a questão do fumar mata
mesmo tipo a te incentivar, porque é proibido, tipo, em termos, tipo, sabes que lá Não, mas nós pode temos, morrer. pelo menos, nós temos esse conhecimento. É um conhecimento que você não precisa, tipo, ser um expert na matéria certo. para saber dos prós e contras do cigarro. Certo. Porém, já quando se fala, por exemplo, dos produtos que nós utilizamos para passar para esse processo de alisamento, é complicado, porque os prós e contras são pouco falados, estás a ver? Sim, sim. E nós falamos das partes boas, que tipo, quem tem um cabelo alisado é mais leve de cuidar. Cabelo crespo não dá trabalho para cuidar, como as pessoas imaginam, não dá tanto trabalho assim. Mas obviamente que dá um pouco de mais trabalho em relação ao alisado, porque por conta da curvatura, porque é o que mais encolhe, é o que mais absorve, por exemplo, líquidos, está a perceber? Então há necessidade de nós estarmos aí, cuidar dele constantemente. Também por conta das condições climáticas, claro. Ok. Agora vamos para a nossa segunda pergunta, que é o que representa o cabelo crespo no âmbito geral, em termos de África, em termos de africanidade mesmo, o que representa o cabelo crespo para si? Falar o que representa o cabelo crespo para nós, para a África, é uma conversa que levaria por aqui 1 hora ou muito mais. Mas vamos aqui, em segundos, pelo menos. vamos aqui resumir. Em Cabelo segundos. crespo para nós representa identidade, representa cultura, representa força e poder. Só para tu teres uma noção, você que curte o objetivo, os nossos antepassados, quando eram levados pelos portugueses a serem escravos, em cada tribo, a forma que nós utilizávamos o cabelo ditava muito sobre quem nós somos. Por exemplo, só para tu teres a noção, o rei de uma determinada tribo usava um penteado diferente. Então, pela forma do cabelo que ele utilizava, tu darias conta que não, esse é o rei. É o rei. Então, às vezes, essas tranças que eu estou aqui a usar, antigamente os escravos utilizavam isso como mapa. Por exemplo, quando está a ser levado para um determinado sítio, faziam desenhos de mapa. Por isso é que, por exemplo, quando está a se fazer algumas Exato. tranças, nós vemos tipo Aqueles listras, designs, ok? aquilo nunca foi moda. Não. Por exemplo, mesmo quando eles estavam a ser levados de uma zona para outra, eles usavam as tranças para guardar sementes. Colocavam sementes aqui assim e guardavam para poder plantar onde estão a ser levados. Nós sempre fomos duros, pá. Então, eu que tenho esse conhecimento, Ok. nunca vou te dizer que é uma questão de moda, é uma questão de identidade cultural. E quando os nossos antepassados eram levados, o colono sabendo que não, esse com esse tipo de cabelo, ele tem muito mais conhecimento sobre o cabelo em relação a muitos de nós. Por quê? Ele, quando capturava alguém, cortava-lhe o cabelo, porque ele sabia que aquele rei, quando ele cortar o cabelo, ele vai se sentir totalmente humilhado. Tu és rei lá na tua tribo, se esse teu cabelo representa a coroa, então aqui eu corto, tá aqui és escravo. Ele sabia quão, estás a ver, seria dolorido para nós. Boa, nice. Agora vamos para outra questão que deveria ter sido posta desde o começo, mas podemos colocar agora. Qual é a etnia do cabelo crespo? A etnia do cabelo crespo é uma etnia afrocentrada, uma etnia proveniente da raça negra, cabelos crespos com ondulações muito mais curtas ou encurtadas em relação a outros tipos de cabelo. Só para tu teres uma noção, isso até é ciência. Cientificamente falando, todos os cientistas estão de acordo quanto a isso. Nós desenvolvemos o cabelo crespo, é desenvolvido na etnia negra por conta das condições climáticas. A África por si só é um dos continentes mais quentes, se não mesmo o mais quente que existe. Então, por conta disso, nós desenvolvemos um cabelo com umas ondulações tão curtas, com um volume tão cheio, para poder proteger o nosso couro cabeludo das radiações solares. Só para tu teres uma ideia, nós desenvolvemos isso de uma forma genética, desenvolvemos isso como uma forma de proteção. Até cientificamente falando, nós podemos provar o porquê que nós não devemos, por exemplo, estar a cortar o cabelo de uma forma tão rasa. Tem tudo para nós provarmos. Tem. Não podemos cortar assim, tipo, meio que picante também é uma questão de... Olha, mano, não sei se você... Acho que o pessoal daqui da plateia, por exemplo, já passou por consciência de gênero. Eu, quando era mais puto, quando me cortava muito o cabelo e as radiações atingiam diretamente meu cabelo, eu tinha sangramentos. Já passei por... Quando ando debaixo de muito sol, tinha alguns momentos que eu passava por sangramentos, já. E era muito por conta disso. Pessoal, ouviram o conselho de quem sabe. Não... Isso é ciência, não é aqui porque é uma questão de... Pode ir na net, em qualquer sítio vai encontrar. É ciência. Não façam picante. Nunca foi aconselhável. Os homens mais inteligentes do mundo, uma boa parte deles. Um Einstein, por exemplo. Quantas fotos de Einstein careca você já viu? Não, para ser sincero, eu nunca vi uma foto dele careca. Também das típicas da terra. Sempre. Realmente. A africanidade mora em nós, estamos sempre. Em todos os sentidos. Normalmente. E olha, até convido já a comer. Bom apetite. Muito obrigado, igualmente para si. Por acaso também muito bom. Não, um props ao cozinheiro ou à cozinheira. Aí, a nossa equipe. Também muito bom, muito obrigado. Bem, vamos agora aqui à nossa próxima pergunta. O que levou-te a criar o cabelo? Moda ou cultura? Todo defensor
da estética capilar africana sabe que nós não criamos cabelo, nós deixamos crescer. Uau. Yeah. Nós não criamos cabelo. Ah, não, mano, ninguém cria cabelo. Deixamos crescer. Essa é a resposta curta e objetiva. Não criamos cabelo, deixamos crescer. Nem moda, nem cultura. Nem moda, deixamos crescer o cabelo. Uau. Essa é uma forma de combater os estereótipos. Perceberam? Nós não criamos o cabelo, deixamos crescer. Vamos a outra pergunta. Se por acaso se deparares com uma situação de ser contratado por uma empresa e o salário for acima das suas expectativas e lhe for exigido cortar o cabelo, qual seria a tua decisão? Isso até respondo por algo que eu já vivi. Eu tenho um pai que é tenente-coronel, tenho um avô que é brigadeiro. E quando eu comecei a crescer, por conta de alguns desleixos que eu estava a ter na universidade, eles deram-me a proposta de ingressar às Forças Armadas. E eu já estava com o cabelo assim meio que comprido. E já tinha um conhecimento acerca do... Serias fá. Fá boa era aqui na supostamente a ideia ser militar. E eu disse, se for para cortar o cabelo, não vou. O meu avô disse, não, mas tu sabes, nós podemos facilitar o procedimento. Eu disse, não, eu sei que vocês podem fazer isso. Mas se for para cortar o cabelo, ingressar nas Forças Armadas e cortar o cabelo, não vou. O Cresce é um fá cabeludo. Normalmente. Mas sabendo como é que o regime militar é, é duro. Não aceitei, neguei a proposta de tentar se inscrever ou ir recrutar algo do gênero, até cortar o cabelo. E não só essa. Teve mais uma, acho que era quando a Fidelidade estava a contratar. Teve um tempo que a Fidelidade contratava quando estava para passar no estágio, já com o meu cabelo assim comprido. E disseram-me que é para... Mostrei lá o currículo, né? Tem lá curso de informática, na óptica do utilizador e muitas outras coisas lá acrescentadas. E eles disseram-me, pá, tá tudo em dia, tudo bom, mas não sei se é só frescura daquela pessoa que me fez a entrevista ou se faz parte dos critérios da empresa. Deram-me a ideia de cortar o cabelo. Disseram que, tipo, se tiveres com o cabelo comprido, vai dar um ar de que não és muito sério, estás a ver, de irresponsabilidade. Várias vezes nos deparamos com essa situação. Infelizmente, pá, Olha, nunca mais lá fui. Para quem não sabe, eu também já fui muito cabeludo, mas por uma questão de preferência, preferi... Não, quando é por preferência, é na boa. E olha que durante o meu processo de estar com o cabelo todo bonitão, todo de jeitão, várias vezes também vivi situações do gênero em ser, tipo, menosprezado em ambientes corporativos, por exemplo, ter o cabelo mesmo grande. Exato. Percebes? Tipo, eles avaliavam o meu desempenho não em função daquilo que eu fazia, mas em função daquilo que eu lhe mostrava como identidade, como aparecia. Os rótulos também já foram criados nas escolas, várias vezes nos fomos obrigados a cortar o cabelo nas escolas, porque tipo, apresentavam razões tipo, infundadas, não? É o que parece. Ele diz, corta o cabelo, mas tu perguntas porquê, porque o cabelo está grande. Sem nexo. Sem nexo, isso. Mas várias vezes nós nos deparamos com situações do gênero. Obviamente hoje em dia já há uma aceitação em minoria, mas nós estamos aqui a lutar para que isso seja uma questão nem de maioria, mas que seja mesmo aceito. Exatamente. Ok, vamos agora para uma outra pergunta. Qual é o nível de aceitação na busca por este valor cultural? Bem, o nível de aceitação hoje em dia já digo que está melhor do que antes. Está melhor do que antes porque, por exemplo, em algumas instituições onde nós já fomos chamados para defender alguns alunos, graças à nossa intervenção, aos conhecimentos jurídicos, históricos e científicos, conseguimos mudar a mentalidade de algumas pessoas. Então, o nível de aceitação hoje em dia está diferente. Por exemplo, o meu mano Dorivaldo, né? Está aí a exercer as suas funções com o cabelo, e aqui outra hora seria mesmo bem complicado. Eu sou técnico administrativo numa clínica e exerço a função com o meu cabelo. O meu irmão mais novo, o gajo mandava sempre cortar o cabelo na escola. Acho que foi por conta desta luta que hoje ele anda normalmente, vai para a escola e volta sem que lhe cortem o cabelo. Normalmente, O nível de aceitação está melhor, mas queremos melhorar ainda. E várias vezes nós vimos até vídeos na internet, acho que eu vi no teu estado do WhatsApp, onde militares, só não sei qual é o país. Gana, não é? Onde militares cortavam o cabelo dos alunos. Exato. Mas a minha pergunta é, por que militares? Não que seja algo normal de se fazer, mas por que... Por exemplo, quando eu recebi aquele vídeo, algumas pessoas me disseram que aquilo era um instituto de regime militar, mas na verdade não era. É que o professor passou a ideia nos estudantes que tem que cortar o cabelo porque são regras da escola.
e alguns estudantes de lá já têm certo conhecimento sobre os movimentos de Black Power e muitos outros que têm como a ideia a emancipação do valor cultural. Então eles negaram-se a cortar o cabelo. Então, visto que eles negaram-se diante dos professores, os professores viram que supostamente não estavam conseguindo exercer uma suposta autoridade sobre os estudantes, então os militares foram convidados a exercer aquilo, porque eles viram que são militares, mas aquela autoridade, atormentar os estudantes, dar mais medo. Então, razão pela qual aqueles militares foram chamados a passar a fazer aquela barbaridade, aquela tamanha humilhação. Olha, dos estudantes. tem uma pergunta meio que pessoal. Já foste visto como marginal? Já fui visto como marginal, já fui visto como nada contra os meus manos, já fui visto como gay, já fui visto como quê? Já fui rotulado de muitas coisas, mas formas. marginais. Mano, tu imagina um cenário, tu a chegar na casa de uma amiga, tu ouvires os parentes deles a falarem, a cochicharem, digo esse, com esse cabelo assim, esse parece bandido, esse não é tipo de pessoa para você andar com ele, não são tipo, digo esse, com esse cabelo assim, esse parece bandido, esse não é tipo de pessoa para você andar com ele, não são tipo de pessoas para você trazer em casa. E aí eu estava assim, num canto não muito distante, e eu ouvi aquele tipo de cena. E ele quando veio até comigo, ele pensou que tipo, eu ficaria bué chateado, não sei o que. Mano, já estou extremamente habituado. Comentários negativos que eu já ouvi. Teu cabelo parece esfregão. Você consegue mesmo pentear isso? Posso pegar? Pente nesse cabelo, passa. Tu lavas isso? E olha, há uma questão também sobre a questão do cabelo, por exemplo. Nós temos o cabelo grande, várias vezes ficamos com o cabelo grande. Não sei se é de todos, mas não gostamos de quem pega no nosso cabelo. Isso acho que é mesmo de todos. Eu para tocar no meu cabelo só se for para me trançar. Só que eu não posso pegar, não. É um clichê, um chilique, não, já não sei. Não gostamos. Bem, vamos para a próxima pergunta. Qual é o impacto social e cultural do movimento de identidade Crespo em Angola? Oba, antes de responder diretamente a pergunta, só dizer que o movimento Identidade Crespo é um movimento que surgiu de um movimento que já existe, que é o Crespando Angola. O Crespando Angola é um grupo feito maioritariamente por panafricanistas. Então, os panafricanistas, além de se apegar simplesmente na estética capilar africana, eles têm muitos outros assuntos para resolver. Então, eu faço parte desse grupo, mas como eu via que em alguns ideais eu não me revejo, obviamente, né? Então, eu precisava de criar um subgrupo que seria especificamente para a estética capilar africana. E o impacto que tem tido é um impacto positivo, porque eu posso dizer que hoje nós conseguimos mostrar que o cabelo crespo também é bonito. Por exemplo, quando teve no início do ano letivo, teve aquela problemática dos cortes de cabelos obrigatórios. Certo. O movimento de Identidade Crespo, Crespando Angola, o MEIA, que significa Movimento dos Estudantes Angolanos, juntaram-se para dar resolução a muitos daquelas barbaridades que estavam a acontecer, fazendo com que o assunto fosse chegar até ao Parlamento, onde a ministra teve que dar um pronunciamento acerca do mesmo. Em forma de petição. Exato. Então, o impacto que tem tido o movimento Crespando Angola, o MEIA, o Identidade Crespo, é um impacto positivo. Se bem que ainda não conseguimos atingir aquilo que nós queremos, mas de um tempo para cá temos conseguido alcançar os nossos objetivos. E por outra, durante as suas abordagens, falaste sobre uma questão de provas jurídicas, que nós somos livres de termos o cabelo que quisermos. Por exemplo, faça-nos esclarecer mais sobre isso. Deixa eu só ver aqui no meu telefone, tenho aqui Esteja à vontade. a Constituição Geral da República. Eu sempre digo, as nossas bases para a defesa não é só no quesito cultural, eu não saio por aí gritando meu cabelo, minha identidade, não. Nós mostramos fontes históricas, jurídicas, científicas. Deixa-me só ver aqui. Só para ver aqui na Constituição Geral da República, no artigo 32º, onde diz direito à identidade, à privacidade e à intimidade. Todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, à capacidade civil, à nacionalidade, ao bom nome, reputação, à imagem e à reserva da intimidade e da vida. Isso é a Constituição Geral da República. Só no primeiro ponto, todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal. Certo. Isso é a Constituição Geral da República, não é nenhum membro do movimento de Identidade Crespo que criou ou que veio aqui inventar. Por exemplo, quando nós vamos defender um estudante, o professor nos diz, nós mandamos cortar o cabelo porque são regras da escola. Mas a regra da escola não pode estar acima da Constituição Geral da República. Nem tão pouco. Nem o próprio presidente está acima da Constituição Geral da República. E aqui é bem claro o objetivo.
todos são reconhecidos os direitos à identidade. Pessoal, certo. E só para ser mais engraçado, tu vês que é uma escola, por exemplo, de matriz internacional que vem se fundamentar aqui num país africano e dizer num africano que tu não podes ser africano. Porque você não fala porque não tens que cortar o teu cabelo, tipo, porque são regras da minha escola. Estaria a me ensinar a ser eu mesmo. Estás a ver? Como se ele fosse. Exatamente, porque é aquilo que eu já disse, nós não deixamos crescer, não criamos o cabelo, deixamos crescer. Faz parte da minha identidade, estou a ser eu mesmo. E aí você me diz, porque não podes, tens que cortar o teu cabelo, porque são regras da escola. Nenhuma regra está acima da Constituição Geral da República. Temos esses outros e muitos outros artigos, Constituição Geral da República, que defende ao bom nome, ao caráter e muitas outras coisas. E por outra, também uma questão, por exemplo, das organizações, principalmente as organizações cooperativas, não é? Estamos a falar de empresas, quer sejam do Estado, quer sejam do setor privado. Já uma aceitação assim, não mínima, não é? Mas uma aceitação no âmbito de dizer mesmo, vocês são livres. Porque, digamos, vocês, por exemplo, por conta da nossa escolha, não é? Exato. Vocês são livres de apresentarem-se da forma que quiserem, por exemplo. Mas nós já ouvimos dizer também que eles estabelecem padrões, standards. Exato. Por exemplo, tu, por exemplo, vais com as tranças, vais desempenhar uma função. Por exemplo, não vais para o banco, por exemplo. Não é? Exato. Tu vais desempenhar uma função, por exemplo, de tranças. Não é algo que se note constantemente. Tipo, algo que nunca vimos. E particularmente também nunca vi. Nunca vimos, mas não é algo impossível de acontecer. Não é algo impossível de acontecer, só para tu teres uma ideia para quem. Eu sou bacharel em ciências de enfermagem e eu exerço a função de enfermagem além de técnico administrativo na clínica onde eu trabalho. Quem já foi aí no Hospital do Prenda, vai encontrar lá um enfermeiro, nesse caso, estou a falar de mim, com tranças. Eu chego lá, mesmo às vezes quando é para entrar na unidade de cuidados intensivos, a única coisa que eu faço é com as minhas tranças coloco a touca. Certo. Isso é regra básica de enfermagem, porque eu sei que meu cabelo solta, sai aquelas metadinhas e tudo mais. Eu chego na unidade hospitalar, coloco uma ou duas tocas, pego no meu cabelo muitas das vezes e prendo, uso tocas normalmente. E algo que também anteriormente não era muito normal, principalmente nas escolas de enfermagem, também já tivemos esse bate-bocas. Mas eu exerço a minha função com o meu cabelo normalmente. Que foi o ano passado, se não me engano, se não foi o ano passado, foi o ano antepassado, uma menina de uma das escolas de enfermagem daqui da cidade capital, mostrou-se indignada por ser retirada da sala por estar com o cabelo normal. Tipo, pediram-lhe que ela não ficasse assim com esse cabelo. Agora eu só estava a perguntar, tipo, qual seria o tipo de cabelo que ela deveria apresentar para que pudesse participar das aulas. E olha que o penteado que a mesma menina usava, o cabelo estava assim meio que encaracolado, é idêntico ao da ministra das Finanças, só não lembro daqui do nome. Ministra das Finanças usa assim um corte meio raso, com o cabelo todo encaracolado. É ministra das Finanças. Ela não foi colocada lá porque simplesmente foi colocada. É porque supostamente tem um conhecimento para tal. Sabe então, desempenhar as funções. Por isso é que exatamente, ela foi colocada lá por conta dos conhecimentos que ela tem, da capacidade dela. E não foi medida nem pelo nível de cabelo, nem pelo tipo de cabelo. E eu no hospitalar do trabalho, tem cirurgiões lá com cabelo comprido, estrangeiros. Fazem puxinho, rabo de cavalo, dobra o cabelo dele, como está num bloco operatório, coloca a touca, trabalha normalmente. Então esse estereótipo, esse tabu é mesmo só de africano para africano. Eu, por exemplo, quando estava a terminar a universidade, eu tive professores estrangeiros. Nos meus 5 anos de formação, nunca sequer um professor estrangeiro falou alguma coisa sobre o meu cabelo. Nunca sequer um professor estrangeiro falou, menino, o teu cabelo não. Mas os meus professores angolanos são os que mais implicavam com o meu cabelo. Desde o ensino médio. São os que mais se implicavam com o meu cabelo. Não sei porque, não sei que eles incutiu na mente essa ideia de que o angolano, para estar representável, tem que cortar o cabelo, porque quem tem cabelo comprido é marginal. Nós vamos encontrar, por exemplo, com essa cena que o presidente João Lourenço fez do combate aos ladrões e coisas do gênero. Todas as altas entidades que foram presas, nenhum deles é cabeludo, pelo menos eu não vi nenhum. Todos eles têm o cabelo raspado, mas estão ali na cadeia cumprindo. Mesmo se nós fizermos uma visita, por exemplo, na comarca, no meio de 100 pessoas que estão lá justamente porque tem provas que cometeram, uma boa parte deles são todos carecas, com cabelo assim nível médio. Tá percebendo? Então nunca foi sobre tamanho do cabelo. Dá-nos a entender, e é o que é, que a questão, por exemplo, de sermos, das nossas ações não são medidas pela questão do nosso cabelo. Nunca foi sobre isso. É sempre uma questão mesmo de identidade. Por exemplo, eu sou africano, eu sou crespo e pontos. Exato. E agora, a questão também, muitas vezes até, para nós que defendemos isso e assistimos, é lastimável, por exemplo, quando nós vimos o descuidado
que muitos têm com relação ao seu próprio cabelo. Exatamente. Por exemplo, também não fica lá muito bonito. Por exemplo, nós estamos aqui a dizer, epá, temos a identidade Crespo, somos crespos, nós defendemos essa causa. Mas, por exemplo, durante as nossas apresentações, quer seja ao público, quer seja as salas de aula, quer seja o nosso trabalho, nós nos apresentamos muitas vezes com o cabelo meio que desarrumado. Exatamente. Será que isso também influencia para uma questão de sermos negados? Eu acredito que sim, mano. Eu acho que essa forma de como é que nós arrumamos o cabelo, como é que temos, influencia sim e muito. Só para teres uma noção, eu sempre passo a ideia aos meus seguidores, aos manos que entram em contato comigo. Não basta batermos no peito meu cabelo, minha identidade. Se tu olhares, por exemplo, aquela tropa toda de Marcos Garvey, aquele todo pessoal, quem olha sempre aquelas fotos dos anos 60, 70, tu vês aqueles gajos com aquele black power bonito, todo organizado, preto. Mas eles não dormiam e acordavam com aquele cabelo assim. Foi de tratamento. Obviamente que eles não tinham os produtos que nós temos atualmente. Mas um dos produtos que eu já aqui passo a ideia ao pessoal, uma das coisas que se utilizava muito, que se utiliza até agora para cuidar do cabelo, deixar com aquele brilho, aquele volume, é o óleo de palma, natural. Aqueles manos daquele tempo, anos 60, 70, utilizavam muito isso. O óleo de palma natural para cuidar do cabelo, para deixar com aquele brilho, com aquele black power bonito, tá percebendo? Então é mais ou menos nesse sentido. Tem que saber cuidar do cabelo. Nós, Identidade Crespo, passamos todo esse tipo de informação. Desde as leis, ciência e cuidados capilares. Por exemplo, nós várias vezes acompanhamos filmes de norte-americanos, não é? Dentre esses filmes, os gajos vão sempre ao salão. E há vezes, tipo, há gajos, por exemplo, que vão no salão 3 vezes na semana, meu. E há por aí, porque... Por exemplo, quando tu vais, tipo, tratar do teu cabelo, quantas vezes na semana? Bem, eu sou de lavagem, eu normalmente lavo meu cabelo 2 a 3 vezes por semana. E além dos cuidados que eu tenho, né, pá, acho que pode ser uma linguagem meio difícil para a pessoa de lá, né, mas eu faço, por exemplo, umectação, quase que de um dia sim, um dia não, que é o processo pelo qual nós nutrimos o nosso cabelo à base de óleos essenciais, nomeadamente o óleo que eu muito gosto de usar é o óleo de lhamba, natural, que eu faço, manos da polícia, não sei se isso dá cadeia, ok, mas eu compro mesmo lhamba boa lá nos Cientes e faço meu óleo natural. E até já uma vez eu quis questionar essas autoridades, se isso é crime, sabes? Porque, por exemplo, é permitida a entrada de produtos industrializados de fora, que são feitos à base de lhamba, eles permitem a entrada. Agora, por exemplo, se me desse uma oportunidade de criar, por exemplo, produtos típicos para cuidar de cabelo natural, só com o que nós temos aqui, eu criaria uma indústria, eu e o meu pessoal, temos capacidade de criar uma indústria que não seria necessário nós estarmos a importar, mano. Aqueles quilos de cannabis que queimam por aí, aquilo dava para ser utilizado para fazer grandes produtos de cabelo. E não só também usado para questões medicinais. Exato. Nós temos exemplos, por exemplo, temos exemplos de outros países que usam tipo para questão tipo, de defesa, por exemplo, contra asma. Várias vezes até eu vi aqui mesmo pessoas a usarem isso mesmo para asma, tomavam chá de lhama, outros até para dormir, para descansar. Porque eu não acho muito normal, estás a ver? Chá de lhamba, eu, por exemplo, gosto muito de chá de lhamba. É relaxante, tem aquele efeito mesmo sedativo e tudo mais. Por exemplo, eu não acho muito normal nós termos um tipo de cabelo crespo, porque acho que tipo, nós na condição africanos temos que ter maior conhecimento sobre o nosso tipo de cabelo. Então, com esse conhecimento, nós poderíamos utilizá-lo para criar produtos, sabe, específicos para o nosso tipo de cabelo. Hoje em dia, por exemplo, já é louvável, nós encontramos, por exemplo, tem salões de beleza específicos só para cuidados de cabelo crespo. Tem pessoas que se especializam nisso. Várias vezes nós acompanhamos nas cadeias televisivas até fazer as publicidades. Exato. Olha, se quiserem podem vir, também estamos abertos para vocês. E esse pessoal todo, por exemplo, as que fazem curso de tricologia, por exemplo, fiz um curso de tricologia. O que é isso? É o pessoal especializado na área de cuidados de cabelo. Mas normalmente quem faz o curso de tricologia tem um conhecimento geral sobre cuidados. Eu fiz um curso básico de tricologia, depois fiz uma especialização em estética capilar africana. Tá percebendo? Então, são com esses conhecimentos que nós nos munimos nesse sentido, tá vendo? No intuito de contribuir de uma certa forma, porque é o que eu te disse, não basta eu gritar meu cabelo e minha identidade. Tenho que ensinar as pessoas como é que se cuida do mesmo, quais são os produtos certos para utilizar para cada tipo de cabelo. Por exemplo, todos nós temos cabelos crespos, mas os nossos cabelos têm curvaturas diferentes. Os cabelos crespos na tabela das tipagens de cabelo são definidos como os cabelos do tipo 4. 4A, B, C e tem também o 5C, que é o mais raro, aquele que é chamado, por exemplo, nós brincamos dizendo que é o cabelo dos coiçantes, tá vendo? Aquele extremamente enroladinho.
Aquele é Conhecemos, denominado como conhecemos. o 5C. Então, tendo esse conhecimento sobre os tipos de cabelo, tu consegues utilizar produtos adequados para cada curvatura. Ok. Então, mano, do acidente, estás a ver? Não pode. É por desleixo da nossa parte. Eles estudam sobre estética capilar africana e desenvolvem produtos típicos e depois nos vendem aqui. Mano, Tem tá sempre aqui, aquela sim. de estar a lucrar com o africano. E aí nós podemos também mudar esse E olha quadro. que até quem nos impôs isso de alguma forma aceita de uma forma meio que indireta e nós aqui ainda continuamos naquela luta de uns Exato. sim, outros não. Outros não, exatamente, é por aí. Certo, certo, certo. E olha, tem uma pergunta também meu pessoal, né? Espero que respondas, se não responderes também não faz mal. A questão, por exemplo, de relacionamentos, não é? Preferes te relacionar com alguém careca, crespo ou lisa? Olha, não sei se as minhas pretendentes estão aí a ver esse mambo, mas enfim. Eu sempre digo, eu não aceitaria namorar com alguém alisada. Uhum. O termo alisada é utilizado para pessoas que têm cabelo crespo e usaram algum tratamento químico para deixá-lo passar por esse liso. processo, Eles são já. alisados, não são lisas. Uhum. Mas eu aceitaria namorar com alguém que tem um cabelo liso, natural, por exemplo, uma estrangeira ou algo do gênero, não tenho preconceito quanto a isso. Agora, já as alisadas, os meus padrões, talvez não consigo aceitar esse tipo de coisa. Se for uma careca crespa, tipo, também não, obviamente que não será uma careca tipo Tá 0 grau. zero, tá a ver? Alguém prefere o cabelo curto, mas de que seja crespo, sem problemas nenhum. Só alisadas é que não fazem parte do meu leque de opções. Ouviram, não, manas? Aqui o nosso irmão não precisa. Alisadas não rola, não é que rola. precisa, ele não quer mulheres alisadas, mas podem Não vir rola, não lisas, rola, podem desculpem vir lá. crespas. Vamos à nossa próxima pergunta. O que achas que o Estado angolano, propriamente o Ministério da Cultura, deveria fazer para a maior aceitação das empresas estatais e privadas quanto ao cabelo crespo? Bem, eu tenho uma amiga minha que costuma brincar dizendo que Angola não tem ministérios, só tem ministros. Uhum. Tipo, só tem pessoas mesmo que tipo, são detentores desses cargos, são ministros, mas ministérios não tem. Porque falando nomeadamente do Ministério da Cultura, o trabalho que ele tem feito, principalmente nesse quesito, né? Não sei nos outros lados, não tem um tamanho conhecimento quanto a esse, é mesmo totalmente fraco, débil. Por quê? Porque é inadmissível, estamos a falar principalmente de empresas primeiramente estrangeiras, uma empresa vir cá em Angola, colocar a empresa dele ou fundar aqui a empresa dele e depois no âmbito do recrutamento dizer para o africano tu não podes trabalhar aqui por conta do teu cabelo. Eu se chegasse no Ministério da Cultura, fizesse uma queixa relacionada a isso, aqui tem que ser severamente sancionado. Certo. Porque tu chegas em África, impedes um africano de trabalhar por ele ser africano. Porque erro nenhum não cometi, não é porque sou marginal, ou porque fiz ou deixei de fazer, não. É simplesmente por eu ser africano. Por eu aceitar a minha estética capilar africana que você me impede de trabalhar no meu próprio país. Tá a perceber? Então acho que o Ministério da Cultura nesse quesito tem falhado e muito. Falando das empresas estatais, também acho que o posicionamento seria quase que o mesmo. Porque imagina, eu venho para trabalhar numa empresa em que supostamente os gerentes são africanos, angolanos. Se olha para outro irmão africano, angolano e diz que tu não estás capacitado para trabalhar aqui, vai pedir o currículo, lhe mostro. Tenho todas as competências. Colocando-me na prática, lhe mostro. Tenho todas as competências. Eu já vi até relatos de pessoas que lhe disseram, olha, vimos o teu currículo, vimos o teu trabalho, está tudo ok. Mas a única coisa que tens que alterar é cortar o teu cabelo. Tu olhas para um africano igual. Dizia Malcolm X, quem que regula o regime da estética capilar? Não tem absolutamente ninguém que tem que reger isso, dizer que não, cabelo comprido não pode, cabelo curto não pode. Não tem ninguém que tem que fazer por isso. ser uma situação natural. Natural. É aquilo que eu disse no princípio. Nós não criamos cabelo, deixamos crescer. Deixamos crescer. Então, estás a ver, você não pode me impedir de trabalhar pelo tamanho do meu cabelo, não tem nexo, não tem lógica. E outro erro grande que o Ministério da Cultura tem tido, por exemplo, é não se pronunciar quanto ao suposto documento que as pessoas dizem existir, o documento do cabelo. Documento do cabelo. Exato. Para quem não sabe, normalmente aquela é uma documentação da UNAC. UNAC significa União Nacional dos Artistas e Compositores. E aquele documento não serve para o cabelo. Naquela documentação tem uma cláusula que diz que todo membro filial ao UNAC pode criar guedalha, que se não tem erro é do grego ou do aramaico, que significa cabelo, pelos, pode criar guedalha e criação do seu próprio estilo. Mas eles salvaguardam isso para o artista, porque o artista vende pela imagem. Por exemplo, um príncipe ouro negro, tu já vês aqueles look dele, é um look
Estás a ver? Só mesmo dele. Então ele pode tratar as documentações como bilhete, passaporte, com aquele look, porque ele é artista. Já eu, no meu caso, não sou artista, mas eu uso meu cabelo normal, assim, comprido. Não sou artista, não necessariamente preciso daquela documentação. Aquilo não é para cabelo, aquilo é para artistas e compositores. E nós que não somos artistas e compositores, não podemos ter cabelo comprido? Certo, certo. Chegamos ao final da nossa conversa, mas antes disso gostava que o Mano Skill deixasse alguns conselhos para os manos de cabelo crespo, cabelo liso, para a questão da identidade africana que nos representa, para que estejamos todos a par, estejamos todos dentro da luta e das causas. Bem, o meu conselho primeiramente seria que houvesse mais união por parte daquela pessoa que faz o trabalho que eu faço e não só, principalmente as manas que têm salões de cuidados de cabelos especificamente para o cabelo crespo, que houvesse mais união, que houvesse um pouco de mais empenho na vossa parte no intuito de dar visibilidade ao vosso trabalho, pelo menos assim as pessoas saberiam que não, já como tem um espaço onde eu posso cuidar do meu cabelo crespo, que muitas das vezes para ela tem sido difícil, então faria com que nós pudéssemos aceitar mais, está a perceber? E nós também temos esse trabalho de mostrar, de fazer com que as pessoas percebam a emancipação, que as pessoas conheçam esse trabalho, vamos nos munir de mais conhecimento, para passarmos a ideia de que cabelo bonito não é só cabelo liso. Certo. Mais ou menos isso. Ok, já sabem. Como é que é? Nós não criamos. Nós não criamos o cabelo, deixamos crescer. Deixamos crescer. É isso. Pessoal, muito obrigado para quem esteve do outro lado a acompanhar-nos. Muito obrigado a todos que fizeram parte deste projeto, todos aqueles que fizeram com que isso acontecesse. Obrigados a todos que colaboraram conosco. E já agora a dizer que estamos abertos para parcerias. Quem sentir-se convidado a trabalhar conosco será bem-vindo. Então, o nosso muito obrigado. Vemo-nos no próximo vídeo. Check.